A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Primeira parte, capítulo 10, Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores e orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que se situa, temporariamente, a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejo às realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do trabalho sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o processo da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos, quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga, além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Exigem, porém, outras cores no espectro correspondente às vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar perfeitamente, mas não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona da matéria densa para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina.
As considerações eram sumamente interessantes para mim. Em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu me mantinha residência, as palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica em comparação com os fluidos grosseiros que constituíam os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocadamente nos serviços e os colaboradores realizavam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e, quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinaria complexa e indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, por intermédio de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente, que nos orientava num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substâncias escuras, e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnéticas destinado à emissão constante que nos fora confiado de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que nos apresentarem renovados, facultando-lhe ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias, entretanto, dentro da minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos, porém, da renovação a que alude? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos, sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida ao crime. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa: Cristina Albuquerque.